Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu vou na bolsa.com.br. Se você tem interesse em fazer um curso gratuito de Bolsa de Valores, é só acessar o site e clicar aqui em cima do nome Curso Gratuito da Bolsa de Valores. Ou então, clicar aqui em Guia do Iniciante, um curso gratuito. Clica aqui em Guia do Iniciante, coloca o seu nome e e-mail, se inscreve e você vai fazer o curso gratuito de Bolsa de Valores, onde a gente vai trabalhar essas operações aqui, né? O que é uma corretora, como começar a investir e como que você faz toda a operacionalização dessa parte de Bolsa de Valores. Se você já está trabalhando aqui há algum tempo e já está investindo, então a gente vai comentar aqui a análise gráfica, é onde eu vou compartilhar com você minha visão do mercado para o próximo pregão. O objetivo aqui não é fazer com que você compre ou venda, o objetivo aqui somente é fazer com que você tenha uma outra visão e tome a melhor decisão com o menor nível de risco possível. Então aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa. Aqui a gente tem uma linha de tendência de baixa. Lembrar que uma tendência de baixa é formada por topos e fundos descendentes, ou seja, o mercado está subindo, né, numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, um topo mais alto que o topo anterior, um fundo mais alto que o fundo anterior. Aí a partir de algum momento ele perde o último fundo e faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. Tem também aqui um topo mais baixo que o topo mais baixo que o topo anterior, cai, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, um topo mais baixo que o topo anterior, então zigue-zagues descendentes. Até um ponto que ele faz um fundo no mesmo nível do fundo anterior, né? Ele não perde o fundo anterior e tenta subir e romper esse último topo para armar aqui um topo mais alto que o topo anterior. Se ele fizer isso aqui, aí ele começa a pensar numa tendência de alta. Se ele ficar aqui nessa trajetória e voltar a cair, a gente vai ter uma formação de de um possível triângulo aqui, ó, um triângulo formado. A gente vai afunilando aqui, o que pode fazer com que o mercado venha até aqui esse ponto dos 48.400, volte a subir até os 50 mil, caia um pouco e depois rompa para qualquer um dos lados. Então, vamos esperar para ver o que, é que o mercado vai fazer. As minhas operações já estão aqui compradas e aí o stop fica abaixo da mínima do dia 20 de junho de 2016. Então eu vou deixar lá as operações fluírem e a gente vai falando aqui nos próximos vídeos o que é que eu acho do Ibovespa, dólar e de outras ações. Então, inicialmente, se romper essa linha de tendência de baixa, eu fico mais comprador. Se perder essa linha de tendência de suporte aqui, eu fico mais vendedor. Dólar futuro, o dólar agora, né, o gráfico cheio perpétuo, trabalha dentro de uma tendência de baixa. Hoje o dólar cai 1,10%. Tem um fundo no mesmo nível do fundo anterior. Tem um fundo aqui no histograma acima do fundo anterior, o que denota aqui uma certa perda de pressão vendedora, mas uma divergência ela só serve para a gente observar, não serve para operar. Então eu fico aqui observando. Para operar eu preciso de alguma sinalização, né, que essa queda acabou, o que não foi, não apareceu nos gráficos ainda. Então eu preciso de mais um candle ou dois candles de altas aqui para começar a pensar no repique mais forte. Se o dólar romper essa máxima em 13,53, tem tudo para subir, voltar a subir aqui nos próximos pregões. Milho, CCMN de 2016, segue dentro de uma tendência de baixa, hoje deixou um candle de alta, óbvio que eu posso repicar, a operação aqui aberta foi pelo 367, então está aberta aqui, o stop da operação está alto, está em 44,86, vamos ver o que é que o milho vai fazer nos próximos pregões, mas a operação aqui é vendedora, é venda aqui no milho, então mudando de tendência. Lembrar que o milho perdeu uma zona importante de suporte, foi essa zona daqui, ó. Então, esse dia aqui foi um dia que abriu aqui uma pressão vendedora e após essa perda a gente já cai aqui 2,77. No CCMU 2016 acontece algo semelhante, a perda aqui dessa região de suporte, né? Ficou aqui trabalhando e depois caiu no dia 21 de junho de 2016. Então, CCMU 2016 também vendido pelo 367. Vou voltar aqui para o gráfico padrão para falar de Petrobras, Vale e Itube. Petri 4,
Eu não fiz ainda a venda porque o meu modelo aqui não mandou eu fazer aquela venda e aí eu aguardo para iniciar a venda. Para atualizar aqui, eu tenho, deixa eu tirar isso aqui. Pronto, então eu tenho as operações para a gente fazer. Deixa eu tirar um pouco aqui para ficar melhor. Pronto, então eu tenho para vender amanhã. Eu tenho, como sempre, aqui Petri G11 para remuneração. Deixa eu dar uma olhada na Petri G11. É, só ela mesma. Petri G11 ainda é a minha ação de remuneração. Não mudou, continua aqui nela para remunerar. E para venda coberta de taxa, operação de taxa. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma interessante. Tenho essa daqui de baixo, né? Essa daqui, Petri G9, ainda então, operação de taxa, Petri G9 e operação de remuneração, Petri G11. Essas duas operações aqui que eu tenho para compartilhar com você. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Aqui não, então eu vou voltar aqui para o gráfico de Petrobras. Tendência de alta, trabalhando acima do último topo. Nesse caso aqui eu só observo, né? Não faço muitas operações. A operação já foi comprada aqui nesse dia 21 de junho, quando violou aqui a máxima em 8,95. Stop dessa operação está em 8,73, aguardando para fazer uma venda coberta aqui em Petri 4. Vale 5, tendência é uma tendência de alta. A compra também ocorreu aqui, a máxima em 12,55, a mínima aqui 12,57, compra em 12,57. Dá, ou 12,58, né, dependendo aqui do ajuste, dá vale 5 e agora espera a operação para ver se vai fazer uma venda também em vale 5, mas aí eu não vou falar qual é a opção que eu vou vender não, fica só para Vale aquela planilha, para Petrobras. Principal região de suporte da Vale está aqui abaixo dos 11,66, principal região de resistência em 13,28, passou de 13,28, aumentam as chances de a ação continuar a subir, passou para baixo de 11,66, aumentam as chances da ação voltar a cair. YouTube 4, tendência de baixa, não rompeu essa linha de tendência de baixa ainda, é a CLTB que une esses últimos fundos. Eu preciso agora de mais uns 2 candles, né, compradores, para romper a CLTB e subir com mais intensidade, então não faço nada. Dentro dessa operação, a gente está vendido. Siderúrgica Nacional, não gerou a compra ainda, eu não comprei, o Marco falou que aqui, eu recebi uma mensagem aqui, né, de compras antecipadas, e perguntas aqui. Eu não gosto muito de compras antecipadas, cada um tem o seu modo de operar, mas a Siderúrgica Nacional, né, está bem configurada para uma reversão, mas eu preciso que rompa pelo menos essa linha aqui, que eu vou unir esses últimos topos aqui, ó. Se eu fosse deixar uma compra aqui, eu deixaria uma compra acima da máxima em 7,75, porque se romper essa linha aqui, a ação tem uma probabilidade boa de subir com mais força. Então, para amanhã, eu vou deixar uma ordem de start em 7,76 só como garantia. Lembrar que o Estratégia de Vencedores não gera nenhuma compra ainda, porque a ação precisa fechar acima dos 7,80, o que não aconteceu ainda. Então, eu não compro essa ação. GBR4 também não compro, se bem que a ação já começa a ficar interessante, né? Mas eu preciso aqui de um candle de alta que fez pelo menos acima dos 6,02, 6,01 para começar a pensar em compras. De GBR4 tendência lateral, eu não compro essa ação. Se eu fosse querer comprar de todo jeito, eu deixaria pelo menos uma ordem aqui de start em 6,21. O ZIN5 já estava comprada, continua comprada, hoje caiu, subiu 1,42, a compra foi aqui, pequena alta de 2% até agora em Uzi Minas, e o stop dessa operação está aqui em 1,76, a ação é uma das ações que estão mais fortes aqui das siderúrgicas, então é uma ação que eu prefiro aqui ficar de olho nela. Vou falar agora todo dia de CEMIG e mini índice, que eu não falo, eu esqueço de falar do mini índice e de CEMIG também. CEMIG gerou a compra hoje pelo Estratégias Vencedoras, quando violou essa máxima em 5,90. Quem fez essa compra aqui está com lucro no dia de 6,60%, mas para quem já vem me acompanhando aqui há algum tempo, sabe que a CEMIG eu vinha falando que eu precisava aqui
de romper essa linha de tendência de baixa. É só você voltar lá nos vídeos que eu falei de CEMIG, que ela precisaria romper a linha de tendência de baixa para gerar uma compra. Essa linha foi rompida hoje, a CEMIG ingressa numa tendência de baixa. Essa movimentação aqui é uma movimentação que a gente está vendo em algumas ações, no Ibovespa também, sobe, cai, faz um fundo no mesmo nível que o fundo anterior, lateraliza para depois romper a LTB e subir. Então a CEMIG já saiu na frente, é muito interessante a gente observar isso. Copel também já foi embora, subiu, recuou, depois voltou a subir e foi lá embora, né? A compra da Copel foi aqui no dia 20, no dia 16, até agora 11% de lucro, já dá para sair pelo alvo 10. Transmissão Paulista era uma ação que a gente estava acompanhando, voltou a subir agora, né? Gerou aqui uma compra hoje, eu não falei, mas gerou uma compra hoje pelo Estratégias Vencedoras, violou aqui o 60,25, então a compra foi hoje a ação subiu 1,46. Falar em banco aqui, Bradesco, tendência lateral com viés altista, o mercado todo eu ainda considero que está com viés de alta. Obviamente que a gente não vai ficar adiantando compra, mas eu considero, então eu estou mais comprador. Vou deixar as minhas ordens para comprar lá em Siderúrgica Nacional. E para amanhã eu não tenho nada aqui para compartilhar com você. Das ações que eu falei nos últimos vídeos aqui, o DPV, foi uma que eu falei com você, né? Subiu aqui, a compra foi no dia 21, foi o vídeo análise para o dia 21 de junho, até agora 3% de lucro, isso pelo Estratégias Vencedoras também. Elet6, eu falei dessa ação aqui na análise para o dia 21 de junho, falei que geraria compra para mim, até agora 10% de lucro, o alvo agora, o stop agora vai para 14,36 pelo alvo 10, muito tranquilo aqui, a ação segue dentro de uma tendência de alta. Não vou ficar me aprofundando muito aqui em todas as ações, o mercado para mim está bem configurado para uma alta, óbvio que tudo pode acontecer, mas você tem que estudar e se preparar para isso. Vou esperar para fazer meu lançamento coberto lá em Petrobras e para comprar a siderúrgica. Já estou posicionado na venda no milho e agora eu vou esperar para ver o que a gente tem nos próximos pregões. Tenho ainda também o mini índice, né? O mini aqui está com uma tendência um pouco lateral, eu preciso agora que rompa essa linha aqui de resistência. Hoje caiu 1,78% ou aproximadamente 925 pontos. Mas assim como o Ibovespa, eu ainda considero que o viés é altista, principalmente se romper a máxima de hoje em 5,230. Então, para o mini índice no gráfico diário, 5,2235 é o meu ponto de compra. Não faço venda no momento. Para quem opera aqui pelo gráfico de 60 minutos, hoje dia 22, foi um dia vendedor, né? O mercado perdeu a mínima aqui, deixa eu ver aqui a mínima da primeira hora, para cima aqui, violou a mínima, depois voltou a cair e perdeu essa mínima, encerrando aqui com 521 pontos. Para quem fez essa operação aqui, foi estopado aqui com uns 400, então saiu mais ou menos no 0 a 0 quem foi para cima e para baixo. Quem não operou dessa forma e operou de outra forma, teve um resultado óbvio diferente. Para quem operou aqui pelo gráfico de 15 minutos, fez uma venda aqui por volta das 12h45 e foi até o fechamento, lucro de 693 pontos. Então, quem operou dessa forma teve um lucro diferente do outro, o mercado faz parte. Quem trabalhou só pela análise gráfica clássica, deve ter vendido aqui na perda dessa região aqui de mínimas, que foi o último fundo, perdeu o último fundo, então foi até o fechamento, deve ter aí uns 500 pontos também de lucro. Agora para amanhã, o viés aqui para o mini índice é um viés de baixa ainda, só que eu tenho uma divergência de alta muito forte aqui, então eu estou caindo e estou subindo. O que eu posso dizer é que se o mini índice fizer aqui qualquer pivôzinho, eu compro essa operação. Se eu for olhar aqui o gráfico de 60 minutos, eu ainda não tenho divergências, estou na região de indefinição, mas a gente está acompanhando aqui para ver o que vai acontecer. Eu tenho isso aqui, que aconteceu, uma região que era uma região de suporte, foi perdido e agora virou uma região de resistência, depois o mercado cai, eu tenho no mesmo esquema aqui, essa sinalização,
perdeu uma zona de suporte aqui do LTA, pode subir, repicar e voltar a buscar aqui os 51.700 pontos. Se armar aqui, se passar para dentro dessa faixa aqui, tem tudo para buscar essa zona aqui de lá em cima, lá para cima. Então, o mini índice a gente vai observando, cada um vai ter a sua operação. Foi um prazer, até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu comente alguma ação, escreve aqui abaixo do vídeo no YouTube, que aí eu falo para você. Óbvio que cada um tem a sua operação na bolsa, né? E não se acerta sempre. O importante é ganhar muito quando você acerta e perder pouco quando você erra. Esse é o segredo aqui do mercado. Foi um prazer e até o próximo vídeo.